tudo bem? Meu nome é Carol Leal, eu sou médica veterinária, mestra em zootecnia, atualmente faço doutorado também na medicina veterinária, com foco na clínica de ruminantes, produção animal, saúde e bem-estar animal. E hoje estou aqui como convidada da Luísa, aqui no Investigação Animal. Vamos conversar então sobre a importância da nutrição animal no período gestacional e também no período de lactação. Então, para iniciar, a gente sabe que falando de ovinos, a gente tem uma gestação durando em média 150 dias. Partindo desse ponto, nós podemos dividir esse período gestacional em três. Então, os dois primeiros iniciais, que geralmente não é dada devida importância, até porque a exigência do animal não é tão grande nesse momento. A gente observa um crescimento fetal de apenas 25%, então não tem uma grande demanda de alimentos. No entanto, no terço final de gestação, a gente observa uma alta exigência nutricional e muitas vezes problemas decorridos da falta de planejamento alimentar no primeiro e no segundo terço. O que está acontecendo no terço final de gestação dessas ovelhas? Basicamente se dá devido ao aumento do compartimento fetal, que ocasiona, de certa forma, uma pressão contra o rumen, né, que é o compartimento onde vai todo o alimento ingerido, e aí, nesse momento, o animal deixa de comer. Então, nós não conseguimos ofertar todo o alimento necessário que esse animal está requerendo, em grande demanda, e esse animal precisa mobilizar as suas reservas corporais para atender essas exigências, tanto para melhorar o peso do feto, como para produzir leite. A produção em si de colostro, ela ocorre em média 30 dias antes do parto. Então, nesse momento, toda essa demanda também está se direcionando para a produção de colostro e de leite. A gente percebe que o manejo nutricional, tanto no período de manutenção, como no período de desenvolvimento, no período de gestação, no período de lactação, ele vai interferir, ele vai ter reflexos durante todo o ciclo produtivo. Mas neste ponto em si, no ponto gestacional, nós precisamos deixar de ter aquela ideia de que a ovelha não precisa de certo alimento no primeiro e no segundo terço, porque é aqui que a gente vai conseguir reverter situações que lá na frente não vamos conseguir fazer esse animal comer tudo que ele precisa. Então ele precisa estar com um score de 3 a 3,5, score de condição corporal, que deve ser monitorado durante todo o ciclo e com isso fazer planejamento forrageiro, ter alimentos disponíveis, oferta alimentar tanto de forragem como de alimentos concentrados. A gente sabe que ovinos que estão em período gestacional ou estão em período lactacional precisam de um suporte alimentar maior. Para vocês terem uma ideia da gravidade da diminuição da ingesta de alimentos para animais em fase terço final de gestação, a gente percebe aqui um aproveitamento da dieta de 5 a 20% apenas em fêmeas gestantes no terço final, comparando que o aproveitamento da dieta, o aproveitamento da energia ofertada em animais que não estão nessa fase é de 40 a 60%. Então temos uma discrepância muito grande em relação ao aproveitamento do alimento. Então, o que esse animal tem que ter? Reserva corporal para conseguir mobilizá-la e, com isso, atender a produção de leite e peso do desenvolvimento fetal ali no período final. Com isso, eu trago para vocês aqui algumas estatísticas relacionadas a variações no crescimento e na sobrevivência do cordeiro em relação ao consumo do leite. Então, 75% dessas variações de crescimento e de sobrevivência estão relacionadas ao consumo do leite e também ao consumo do colostro, principalmente do colostro naquele momento ali inicial após o nascimento.
Porém, para que haja a produção de colostro, a produção de leite de uma forma eficiente, nós precisamos ter planejamento alimentar. E com isso eu trago para vocês alguns fatores que podem influenciar na lactação. Em relação à lactação, a gente tem que ter em mente que ela dura de 8 a 10 semanas em ovinos e que as primeiras 2, 3 semanas de lactação elas apresentam um maior nível, né, de produção de leite. Então, o que influencia na lactação, na produção de leite? Idade desse animal, animais muito jovens ou animais muito velhos vão apresentar modificações na síntese de leite e também na relação materno-filial. Animais jovens não sabem muito o que fazer naquele momento, acabam não dando a devida atenção, não têm estímulos hormonais que vão realizar a síntese e a liberação, né, a descida do leite. E animais mais velhos podem apresentar um certo desgaste glandular em relação às células epiteliais da glândula mamária, que já dificulta um pouco a síntese e a produção de leite em si. Devido a processos inflamatórios, fibroses, enfim, vários fatores ali, mastites, que podem interferir aí na viabilidade das células da glândula mamária. Além dessas células epiteliais já estarem desgastadas, nós observamos também, em relação à idade, que a vida reprodutiva desse animal, ou seja, a fecundidade desse animal é alterada para animais jovens e animais muito velhos. E também nós observamos diferenças nos níveis nutricionais. Uma fêmea mais jovem, ela vai ter uma exigência maior, porque ela precisa ter todo o desenvolvimento reprodutivo, tanto da parte da especialização das células epiteliais da mama, da glândula em si, todo o desenvolvimento glandular, e também dos anexos reprodutivos que vão estar norteados por uma série de hormônios agindo em conjunto que vão ser muitas vezes determinados pelo peso corporal. Então, os estudos trazem que a idade ideal ali de lactação dos ovinos, principalmente, está em torno de 3 a 5 anos, onde a gente tem uma excelente capacidade reprodutiva de fecundidade, uma excelente especialização das células glandulares da mama. Observamos nesses animais uma capacidade de conversão alimentar eficiente. São animais que respondem muito bem ao tratamento alimentar. Então aqui nós chegamos ao ponto de perceber que o manejo nutricional ele é a chave da próxima etapa, porque sempre que chegamos na gestação, no terço final da gestação, temos que nos voltar para o primeiro e para o segundo terço. Chegamos agora na lactação, percebemos que toda a lactação, pico de lactação, produção de leite, eficiência de produção de leite está ligada à nutrição no terço final da gestação. E falando nisso, então, eu trouxe para vocês algumas considerações relacionadas propriamente dito aos alimentos. Aqui no Brasil a gente observa, né, a criação de ovinos de forma extensiva, semi-intensiva ou intensiva. Basicamente, animais criados a pasto, com algum suporte de rações ou alimentos concentrados. E a gente observa que fêmeas gestantes, tá? Elas podem consumir de 300 a 400 gramas de ração por dia, levando em consideração sempre o peso corporal. Então, animais mais leves comem menos, animais mais pesados comem mais. O que a gente define sobre isso? A raça desse animal. Não queira comparar uma ovelha merino, que vai ter uma média de 50 quilos, com uma ovelha téxico, que vai pesar mais de 70. Temos que ter, né, noção de alguns fatores relacionados, por exemplo, à raça, à idade ou à categoria desses animais. Então, temos que estar atentos com quem estamos lidando. Por isso que não existe uma receita de bolo em relação ao planejamento nutricional, porque cada propriedade vai ter um objetivo, vai ter um tipo de alimento. E, por exemplo, propriedades que têm animais criados a pasto, geralmente existem deficiências minerais nesse solo, então a gente utiliza um suplemento mineral. Você tem que ter noção com o que você trabalha e com qual objetivo que você quer chegar, para, desta forma, ter um planejamento alimentar evitando vazio forrageiro, por exemplo,
e sempre pensando, né, em estocagem de alimentos para esses períodos específicos. Além disso, né, além da questão alimentar, ingredientes, rações, suplementações, temos que ter em mente que esses animais precisam tomar água e que essa água precisa ser limpa e abundante. Então, a base, né, da produção de leite é a ingestão de água. Então, tenha bebedouros disponíveis para esse animal e que ele não tenha que se deslocar tanto para tomar água. Isso é um fator importante também relacionado ao planejamento alimentar. E para finalizar, então, a nossa conversa aqui hoje, o recado tá dado. Eu espero que vocês tenham tirado proveito dessa nossa conversa. E para finalizar, a recomendação é que tu faça na tua propriedade a avaliação do score de condição corporal, para que com isso tu consiga tomar as decisões necessárias de aumento da oferta alimentar ou talvez diminuição e evite problemas futuros, como por exemplo, animais em estado caquético, ovelhas em final de gestação com a mínima produção de leite, desencadeando morte neonatal ou retardo no crescimento do cordeiro, e baixa habilidade materna, porque esse animal já está fraco, esse animal não tem produção de leite, o cordeiro já nasce com peso baixo, mais débil, não procura mãe, não cria um laço materno-filial considerável para que tenha estimulação hormonal, para que essa ovelha seja estimulada a realizar a síntese e a descida do leite. Então a gente percebe uma série de problemas que vão só aumentando. E também corre o risco, né, de distúrbios metabólicos, como eu comentei com vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe para vocês hoje. Agradeço imensamente a Luísa. Abri o canal aqui Investigação Animal para eu vir falar um pouquinho sobre um tema que eu gosto tanto, que é planejamento alimentar. É difícil trazer informações porque são muitos fatores que podem interferir na eficiência do planejamento alimentar dentro da propriedade. Mas eu espero que aos poucos a gente vá construindo uma ideia do que se fala e do que se faz. Tá bem? Um grande abraço a todos e até o próximo convite.